Então, para você ver como que as coisas estão se encaixando, nós não podemos dizer ao certo quem será o anticristo. Por enquanto, estamos apenas analisando as conjunturas, mas as bestas do momento já estão aí fazendo seu trabalho de enganos e mentiras, pregando um falso evangelho e enganando a muitos. Mas, amigos, o evangelho, ele é puro e simples. E não se iludam todos aqueles que vão para as igrejas em busca de prosperidade, espetáculos e manifestações sobrenaturais disfarçadas de dons espirituais, dons de língua e manifestações de caicai, rodopios, danças ridículas, o famoso retetê, dizendo que Deus está se manifestando. Pelo amor de Deus, não se iludam, porque o evangelho ele é puro e simples. Aqueles que seguem falsos líderes e praticam essas falsas doutrinas e manifestações serão os primeiros a adorar o anticristo, porque durante anos e anos se deixaram serem enganados com falsas promessas de prosperidade e deixaram se enganar com falsas doutrinas. Por isso que serão um dos primeiros a adorar o anticristo, são esses que se deixam enganar muito fácil. O anticristo, minha gente, ele não se manifestou ainda, mas o seu espírito de enganos e mentiras, ele já opera e está arrastando milhões de pessoas para a perdição. E no lado político, nós temos observado os nossos governantes jogando a população em um caminho sem volta para a total destruição, com essas leis absurdas que não ajudam e nem ajudaram em nada. Pelo contrário, na verdade, essas leis idiotas, essas leis famigeradas que nossos políticos, nossos nobres deputados, nossos nobres senadores, que ao longo dos anos promulgaram, fizeram, essas leis só atrapalharam ainda mais. Reparem, por exemplo, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei, minha gente, jogou as nossas crianças e os nossos jovens nos braços do crime. Aí vieram e criaram a lei do desarmamento e desarmaram o povo, desarmaram a população com o discurso da diminuição da violência. Ora, meus amigos, desarmar a população não diminui o crime. O que diminui a criminalidade é a pessoa saber, é o indivíduo que quer cometer um crime, ele saber da certeza da punição. É o indivíduo saber que se ele invadir uma propriedade alheia, ou se ele invadir uma casa de família para fazer algum mal ali naquela residência, ele será castigado no ato do crime. Porque pode ser que ele entre lá dentro e alguém já está preparado para recebê-lo, sabe? Porque esse negócio de, vamos desarmar o povo e o crime vai diminuir. Não diminui. O que diminui o crime é o medo da punição. É o camarada pensar o seguinte, eu não vou invadir aquela casa, porque eu não sei se tem alguém armado ali, e se eu pular do lado de lá do muro, alguém pode me dar um tiro na cara. É isso que diminui o crime, né? É isso que diminui o crime. Agora nós nos tornamos reféns dos bandidos, sem nem mesmo ter o direito universal da legítima defesa. Aí vieram e criaram o tal dos direitos humanos. Sinceramente, não sei que diabos de direitos humanos são esses que só defende bandido. Daqui a pouco irão criar uma lei obrigando todo mundo a fazer o implante do chip. E como sempre, o povo vai seguir igual um gado em direção ao curral para serem marcados. Porque é isso mesmo que o povo é. O povo é gado. É um gado fácil de ser manipulado e fácil de ser enganado. Sabem por quê? Porque não conhecem a verdade, não buscam a verdade, não buscam se informar, mas se encantam com o engano e a mentira. Lembre-se, meus amigos, que o anticristo ele será auxiliado
por duas entidades poderosas, cada uma na sua área. A besta e o falso profeta. Essas são as duas entidades que irão auxiliar o anticristo. Uma entidade é religiosa, que no caso aqui é o falso profeta. E a outra entidade, essa entidade religiosa, ela já está agindo no meio religioso. E a outra entidade, ela é política, sabe? É a besta. O falso profeta agindo no meio religioso e a besta do Apocalipse agindo no meio político. Uma entidade é religiosa, que já está agindo no meio religioso. E a outra entidade é política, que está agindo no cenário mundial. O falso profeta agindo no meio religioso e a besta do Apocalipse agindo no meio político. Por isso que eu digo que o anticristo ele não se manifestou ainda, mas o seu espírito de engano já opera. Um pregando um falso evangelho na religião e o outro preparando o cenário mundial para o surgimento do anticristo. Mas, infelizmente, as pessoas não estão nem aí. O que elas mais querem é pão e circo. É como disse Jesus no livro de Mateus, abre aspas, pois assim, disse Jesus, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até aquele dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versos 37 até o verso 39. Então, meus amigos, nós estamos na iminência de ver a volta de Jesus a qualquer momento. Mas antes, ainda falta algumas coisas para acontecer. Por exemplo, todos os cristãos que estiverem vivendo nessa época da volta de Jesus, se não morrerem de morte natural antes dos 80 anos, se a pessoa estiver ainda na faixa dos seus 30, 40, 50 anos, talvez ainda consiga ver a face do anticristo, porque o anticristo, muita gente pensa que é uma entidade que vai... Não, o anticristo é uma pessoa, é um líder, é um líder mundial, que é como se fosse uma espécie de um Hitler, sabe? Como se fosse um Hitler, como se fosse, por exemplo, um Nabucodonosor, como se fosse, por exemplo, a Nero, como se fosse para esses grandes líderes que chegaram de mansinho, com um discurso maravilhoso de paz, com um discurso igual Hitler, né? Chegou com aquele discurso de paz, de formar uma raça única, mundial, né? É mais ou menos assim, vai ser um líder, ele vai chegar com um discurso de paz e quando... finalmente vocês vão ver que ele não está nada interessado na paz, ele está interessado em praticar o mal. Esse vai ser o anticristo antes da volta de Jesus. Muitas pessoas vão ver ele. Hitler, por exemplo, é uma amostra grátis do que será o anticristo. O anticristo será bem pior do que Hitler. Então vamos, irmãos, procurar aprender um pouco mais, né, sobre as coisas, para não ser pego de surpresa e não ser enganado. Porque muita gente vai ser enganado, porque apesar de estar na religião, não estão buscando a Deus, estão buscando prosperidade, shows e manifestações sobrenaturais, achando que Deus está ali. Muitas vezes quem está agindo ali não é Deus, viu? Sinceramente. Bom, vamos ficar aqui, depois a gente conversa um pouco mais, tá bom? Tchau!